Olá, meus amigos, estamos de volta. Cá estou eu, professor Vitor Santos, para comentar mais um crime da parte especial do Código Penal. No bloco passado, nós comentamos dois crimes, os artigos 131 e 132. Neste vídeo, vamos comentar mais dois crimes. Vamos começar comentando o artigo 133, o abandono de incapaz, e depois o 134, o abandono de recém-nascido, que são bem parecidos, né? Tem uma peculiaridade aí. Vamos trabalhar então direitinho isso. Não se esqueça que estamos trazendo aí uma série de vídeos chamada de Código Penal Comentado, e você pode assistir todos os outros vídeos que nós já gravamos, do artigo 121 até agora, comentando aqui esses finalzinho aí da periclitação da vida e da saúde. Se esse tipo de material é interessante para você, a única coisa que o professor pede é que você se inscreva no nosso canal, clique aí no curtir, no joinha, comenta aqui embaixo o que você acha, não deixe de participar, pode parecer pouca coisa, mas ajuda muito o nosso canal. Então é isso, pessoal. No bloco passado, no vídeo passado, eu terminei com vocês comentando o artigo 132, falando de perigo para a vida e saúde de outrem. Vamos avançar. Vou começar comentando agora o artigo 133, um artigo um pouco mais complexo, que traz o crime de abandono de incapaz. Qual que é, professor, a conduta punida no crime de abandono de incapaz? Ele tem formas qualificadas, ele tem causas de aumento de pena, é um crime bem importante. Vamos lá então. Artigo 133, abandono de incapaz. Qual é a conduta punida? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, Olha aí, então essa é a conduta punida no crime do artigo 133. E a pena, professor? Detenção de 6 meses a 3 anos. Trata-se então de infração penal de médio potencial ofensivo. Não caberia em tese transação penal, mas como a pena mínima não passa de 1 ano, a pena mínima é 6 meses, cabe em tese suspensão condicional do processo. Vamos lá. Qual que é a ideia inicial aqui, professor? O núcleo do artigo é abandonar. O núcleo do artigo, então, é abandonar. Abandonar, pessoal, é no sentido de não vigiar. Abandonar é no sentido de desabrigar. Abandonar é no sentido de não prestar atenção, é no sentido de não tomar a devida guarda com aquela pessoa. Então, o abandono aqui, é muito importante você visualizar isso. O abandono de incapaz, ele não é um abandono efetivo. O abandono de incapaz não é um abandono material. O abandono de incapaz é um abandono físico mesmo, tá, pessoal? De, por exemplo, levar uma pessoa, vou dar vários exemplos, mas iniciando, levar uma pessoa que é incapaz, uma criança, um idoso, uma pessoa doente mental, uma pessoa sem a devida capacidade de prover a sua sobrevivência, e abandonar essa pessoa na praça pública, no centro da cidade, numa mata fechada, e nunca mais buscar essa pessoa de lá. Então é muito importante que você visualize isso. O abandono aqui não é um abandono afetivo, por exemplo, aquele pai que esquece que tem filhos. Não é um abandono material, por exemplo, deixar de prover o sustento daquela pessoa. O abandono é físico mesmo, é sair de perto da pessoa, é se afastar da criança, do idoso com Alzheimer, da pessoa com deficiência mental, é efetivamente se afastar fisicamente daquela pessoa. Então cuidado com isso. E eu já puxo um gancho para falar sobre o sujeito. Quanto no tocante ao sujeito ativo, o crime é próprio, pessoal. No sujeito ativo e no sujeito passivo, o crime é próprio. Esse crime, abandono de incapaz, ele não pode ser praticado por qualquer pessoa. Sempre brinco, faço essa brincadeira na sala de aula. O professor Vitor Santos, eu jamais poderia praticar esse crime, porque eu não tenho relação de guarda, proteção, cuidado, autoridade, vigilância com ninguém, tá? Então essa relação especial entre o sujeito ativo e o sujeito passivo são primordiais para que eu tenha o abandono de incapaz. Deve haver uma relação de guarda, autoridade, poder, vigilância, tá? Como, por exemplo, o pai e o filho, o padrasto e a enteada, o avô e o neto, a cuidadora de idosos e o idoso, o médico e o enfermeiro, enfim. Deve haver aí o médico e o enfermeiro, não, perdoe, o médico e o paciente, tá? O enfermeiro e o paciente. Enfim, deve haver relação de guarda, autoridade, vigilância, poder. Aquela pessoa que está ali para vigiar aquela pessoa que depende fisicamente da outra. Então, no sujeito ativo, o crime é próprio, não é todo mundo que pode praticar, é só quem tem uma relação especial de agir com o sujeito passivo. E no tocante ao sujeito passivo, também cuidado com a pegadinha que sempre cai em prova de concurso. Como a banca, como o Código Penal nomeia o crime de abandono de incapaz, geralmente o candidato acha que essa incapacidade aqui
É a mesma incapacidade para o direito civil, por exemplo. Menor de 16 anos, ébrio habitual, viciado em tóxicos, pessoal, as coisas não se confundem, tá? A nossa incapacidade para o direito penal nada tem a ver com a incapacidade para o direito civil. Pode ser uma incapacidade física, por exemplo, uma pessoa, né, que tem deficiências mentais, uma criança de tenra idade, né, um idoso com Alzheimer, e pode ser também uma deficiência psicológica, tá? Então não tem nada a ver com a incapacidade do direito civil, essa incapacidade aqui é uma incapacidade para o direito penal. Então essa é a conduta punida no artigo 133. Abandonar, abandono físico, não é material, não é afetivo, tá? Abandono de pessoa incapaz. Só que esse crime tem formas qualificadas e tem várias causas de aumento de pena. Vamos avançar. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, só fazendo uma pequena observação, acabou passando despercebido. Esse crime, ele só existe, obviamente, se praticado dolosamente, tá certo? Não existe abandono culposo, tá? Só existe esse crime se praticado dolosamente. A ação penal é pública incondicionada, a tentativa é perfeitamente admitida na forma plurissubsistente, tá certo? E o mais importante, esse crime pode acontecer tanto na forma comissiva como na forma omissiva, tá? Às vezes o próprio guardião, né? É a própria autoridade, a própria pessoa que detém o poder que leva a criança, o idoso com Alzheimer, o deficiente mental até a mata e o abandona, tá? Seria o crime na forma comissiva. Mas esse crime pode existir também na forma omissão. Basta você deixar de agir quando tem o dever de agir para evitar o resultado. Mas é bem interessante que o professor Kleber Masson nos orienta que esse crime ele não vai existir se for o incapaz que abandonar o guardião. Como assim, professor? Imagine que um adolescente, né, uma criança, ela está inconformada com a maneira rígida e com os castigos que o pai aplica, né? Geralmente tirou nota baixa, vai ficar sem videogame, né? Fez alguma molecagem com seus irmãos, vai ficar sem assistir televisão. Então a criança, o adolescente, o moleque se revolta e foge de casa. Pessoal, é claro que o pai não responderia por abandono de incapaz, porque ele não abandonou, né? O pai tem uma forma mais rígida de educar, né? Uma forma mais rígida de impor limites, e o próprio moleque fugiu de casa, nesse caso não teria abandono de incapaz. Agora sim, avançando. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, a pena vai ser qualificada, reclusão de 1 a 5 anos. Ainda é infração penal de médio potencial ofensivo. E se resultar morte, reclusão de 4 a 12, aí já passa a ser infração penal de elevado potencial ofensivo. Informações importantes. Essas duas formas qualificadas são préter-dolosas ou préter-intencionais. O que isso quer dizer, professor? O guardião, ele não tinha intenção de lesionar gravemente ou de matar a pessoa que ele abandonou. Porque se desde o início ele tivesse a intenção de machucar ou de matar, obviamente, ele deveria responder por lesão corporal dolosa grave, gravíssima, ou até por homicídio, né? Você abandona o idoso no meio da mata para que o idoso morra. Você quer que ele morra. Que crime é esse, professor? Obviamente que é crime de homicídio, tá certo? E para encerrar o artigo 133 e passarmos para o próximo, 134, aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3, inciso 1º, se o abandono ocorre em local ermo, né? Olha que interessante essa majorante. A pena vai ser aumentada da 1/3 parte se o abandono acontecer em local ermo, pessoal. Por que, professor? Qual que é a ideia dessa majorante? É porque dificulta mais o resgate daquela pessoa abandonada. Por isso faz sentido essa causa de aumento de pena. Segunda majorante. Se o agente é ascendente, descendente, cônjuge, tutor ou curador da pessoa que ele abandonou, né? Imagine, por exemplo, que o filho abandona o próprio pai, né, que já está velho e que já tem, né, infelizmente, mal de Alzheimer, que dificulta muito o trato com o idoso, né? Quem sabe, né, já passei por isso na família, a gente sabe como é complicado. Então o filho acaba abandonando seu pai idoso. Nesse caso, devido à relação de ascendência, descendência, de ser irmão, de ser cônjuge, tutor, curador, a pena também é aumentada da 1/3 parte. E por último, se a vítima é maior de 60 anos, tá? Se a vítima, então, for maior de 60 anos, né, nessas 3 situações, a pena do crime de abandono de incapaz, ela vai ser aumentada. Para encerrarmos, tá? Normalmente eu encerraria esse vídeo e começaria outro, mas não vou fazer isso para não quebrar o raciocínio, porque o próximo artigo, o artigo 134, ele também é uma forma de abandono de incapaz. Só que é uma forma de abandono de incapaz privilegiada, com a pena reduzida. Acompanhe com o professor. É o crime do artigo 134. Exposição ou abandono de recém-nascido. Exposição ou abandono de recém-nascido. Qual que é, professor, a conduta punida nesse artigo? Expor,
ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria é o crime do artigo 134. O professor Kleber Masson alerta que esse crime, o artigo 134, abandono de recém-nascido, é uma forma do abandono de incapaz, só que privilegiado, porque aqui nós temos esse sentimento relevante, que é a intenção de esconder a sua própria desonra. Por isso que, se você observar, a pena é reduzida também. No abandono de incapaz, forma simples, a pena é detenção de 6 meses a 3 anos. Nesse crime aqui, abandono de recém-nascido, a pena é um pouco menor, detenção de 3 meses também, detenção de 6 meses também, a 2 anos de reclusão, de detenção. Ou seja, a pena é uma pena um pouco mais reduzida, é uma pena um pouco menor porque trata-se de uma forma privilegiada. Pessoal, é basicamente a mesma conduta, tá? É necessário, de novo, né, no sujeito ativo, o crime é próprio, tá? Tem que ter essa relação de guarda autoridade com o recém-nascido. E o mais importante é porque, além de o crime só existir se praticado dolosamente, nós precisamos do elemento subjetivo aqui, específico, é a intenção de esconder a sua própria desonra. Imagine, por exemplo, que a mulher ela é casada e ela acabou tendo um filho do amante, e para que ninguém descubra dessa sua gravidez indesejada, depois que dá à luz, ela abandona a criança. Pronto, esse crime é o crime de abandono de incapaz na sua forma privilegiada, que na verdade nós chamamos de abandono de recém-nascido, tá certo? Então, no sujeito ativo, nós temos mais uma vez um crime próprio, porque é necessário essa relação de guarda, proteção, vigilância com o recém-nascido, e a vítima, obviamente, é o recém-nascido, é aquela pessoa que nasce com vida até a queda do cordão umbilical. Algumas informações importantes, tá, pessoal? O elemento subjetivo específico desse crime é a intenção de você ocultar a sua própria desonra, a sua própria vergonha. A honra protegida aqui é aquela honra objetiva, é a sua reputação, a sua boa-fé junto a outras pessoas. É por isso que algumas pessoas não podem praticar esse crime. O professor Kleber Masson diz que a prostituta, aquela mulher que habitualmente faz programas, que trabalha com prostituição, e tem uma gravidez indesejada e abandona o filho, ela não vai responder por abandono de recém-nascido, que é o artigo 134. Ela volta a responder pelo artigo 133, abandono de incapaz. Por quê, professor? Porque ela não tem mais honra objetiva, afinal todos sabem que ela trabalha com a prostituição. Um pouco delicado, né? Cuidado com isso, tá certo? Vamos avançar. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal grave, forma qualificada, detenção de 1 a 3 anos, e se resulta morte, detenção de 2 a 6 anos. Eu tenho formas qualificadas também de se praticar o crime de abandono de incapaz, de abandono de recém-nascido, né? Mas fique com isso na cabeça. São crimes muito próximos e a melhor doutrina entende que abandono de recém-nascido nada mais é do que uma forma privilegiada de abandono de incapaz. Vamos ficando por aqui. Não esquece de comentar sua eventual dúvida, né? Esse vídeo ficou um pouco maior para a gente conseguir realmente abarcar todo o conteúdo. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu volto com omissão de socorro. Até mais.